Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre as respostas que foram colocadas no site, né? Quer dizer, você tem aqui no endereço matemática nona série.blogspot.com, você pode pegar o vídeo com a matéria, no caso conjunto numéricos, né? E depois um PDF com o texto do que foi falado no vídeo, e no final desse PDF aparece uma lista de exercícios. Esse vídeo aqui agora, ele vai explicar a solução dos exercícios. Então, basicamente é isso que vai ser esse vídeo aqui. Então vamos começar pelo primeiro exercício. O primeiro exercício diz o seguinte: existe algum número natural entre o 18 e o 19? Bom, número natural são os números inteiros positivos. Entre o 18 e o 19, se eu fosse representar isso por meio de uma reta numérica, né? O meu 18 estaria numa marcação aqui e o meu 19 aqui. Aqui o 20, 21, etc. Entre o 18 e o 19, tem algum número inteiro? Não. Então, resposta: não tem nenhum natural entre 18 e 19. Segunda questão. Vamos lá, a segunda questão. Segunda questão diz o seguinte: qual a variação de temperatura entre menos 30 e menos 50? Bom, se eu fosse representar isso numa reta, tá? Uma variação de temperatura, então o menos 30, por exemplo, estaria aqui nessa reta. O menos 30 estaria aqui nessa reta. O zero estaria aqui. Depois eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O 10 estaria aqui. E, finalmente, é de menos 30 a menos 50. Então, estou representando errado. Eu tenho que representar menos 50. Menos 50 está indo para esse lado. Isso aqui eu estou subindo para os números positivos. Então, vamos apagar isso aqui. Vamos representar nossa reta numérica novamente. Tá? E na minha reta numérica, eu teria, então, meu zero teria aqui. O meu menos 30, ele vem para cá, para a esquerda. Menos 30. Menos 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. E o menos 50 está ali lá para trás. Menos 50. Então, quantos graus eu andei indo de menos 50 para menos 30? Pela reta numérica, é claro que dá para ver que do menos 50 a menos 40 eu andei 10 graus, do menos 40 ao menos 30 eu andei mais 10. O total de menos 50 até o menos 30 vai dar 20 graus. Eu poderia fazer isso de uma outra maneira, fazer numericamente. Eu pegaria a temperatura final, a minha temperatura final foi menos 50, diminuído da minha temperatura inicial, que é menos 30. Então, menos 50 com menos 30 vai dar menos 50 mais 30, que vai dar menos 20. Ou seja, do menos 30, saindo de menos 30 e parando em menos 50, na verdade, eu diminuí 20 graus. Por isso, esse número negativo. Então, o negativo indica que a minha temperatura ficou mais baixa. Caiu mais a temperatura. Caiu 20 graus. Vamos, então, ao terceiro exercício. O terceiro exercício diz assim: quem são os inteiros do conjunto menos 3, 2 terços
3,5, 4 e 0. Bom, inteiros. Inteiros pode ser número positivo ou negativo. Então, o menos 3, certamente ele é um inteiro. O 2/3, ele não é um inteiro. 2/3 vai dar 0,6666, não é um inteiro. 3,5 também não é inteiro. 4 é um inteiro. E o 0 também está dentro do grupo dos inteiros. Então, o grupo dos inteiros, nesse caso, é só o menos 3, o 4 e o 0. Vamos ao próximo exercício. Calcule a geratriz de 0,777. Bom, calcular a geratriz. Cálculo da geratriz, ele vai envolver, então, duas maneiras de calcular. Tá? Primeira maneira de calcular. 0,777, eu posso dizer o seguinte. X é 0,777 infinitas vezes. Certo? Como é que eu vou calcular a geratriz? A jogada de calcular a geratriz é eu tentar multiplicar isso ou por 10, ou por 100, ou por 1000, por um múltiplo de 10, de maneira que esse múltiplo de 10 tenha a mesma dízima aqui depois da vírgula. Então, por exemplo, se eu, multiplicar por 10, eu vou ficar com 7,777, a mesma dízima. Tá? Aí, feito isso, basta eu diminuir um número pelo outro que a dízima vai sumir. Por exemplo, 10x menos 9x dá 9x. 7,777 menos 0,7777 vai dar 7. Eu sumi com a dízima periódica. Então, x é igual a 7 nonos. Tá? Teria uma maneira de eu fazer queimando etapas. Sem fazer essa etapa toda, eu ir direto para a geratriz. Como é que eu faria isso? Eu monto a geratriz da seguinte maneira. A geratriz vai ser dada pelo período. Período é o número que se repete. Quem está se repetindo aqui é o 7. Então é 7. Ele ficaria no numerador. Botaria aqui 7. Divididos por, no denominador, eu coloco a quantidade de 9s correspondente ao número de algarismos. 7 tem quantos algarismos? Tem 1. Então, vai ser 7 dividido por 9. Vamos supor que eu tivesse um número, fosse 0,555. E aí a dízima periódica. Quanto seria a geratriz? A geratriz seria o período no caso agora é 5, divididos por 9, 5 nonos. Porque a parte que se repete só tem um algarismo. Então essa é a nossa geratriz. Se eu tivesse uma dízima que fosse repetido, a parte que se repete, ela fosse assim, por exemplo, 0,15, 15, 15, 15, 15, 15, 15. E esse 15, 15 é o período. A geratriz seria quem? Seria meu período, que seria 15, divididos por 99. Por quê? Porque o número de novos que eu vou colocar aqui é o número de algarismos que eu tenho no meu período. Aqui eu tenho 2 e vai ficar 2. Então assim eu calculo essas dízimas periódicas que a gente chama de dízimas periódicas simples, né? Ela tem 0, e um termo aí que se repete. Então isso é o que eu posso chamar de dízima periódica simples. Vamos então ao próximo exercício. Calcule a geratriz de 2,33333. Então agora tem o seguinte, x igual a 2,333. Bom, agora está um pouquinho diferente porque aparece esse 2 aí. O 2, eu já não posso aplicar aquela minha regrinha
porque já está um pouquinho diferente. Tem um termo que não se repete, que é esse 2 aí. Então, como é que eu faria? Bom, vamos fazer pelo que a gente está acostumado. Vamos supor que eu multiplique por 10 isso aqui. 10x igual a 23,333 e assim vai. Bom, a parte após a vírgula é igual. Então eu posso diminuir, porque meu esquema 10x menos 9x vai dar 9x, 10x menos x vai dar 9x, é igual a 23,333 menos 2,333. Vai dar 23 menos 2, que vai dar 21. X é igual a 21 sobre 9. Bom, tem um algoritmo para facilitar essa conta? Tem. Só que já começa a ficar um pouquinho mais complicado. Como é que é meu algoritmo? Meu algoritmo é o seguinte: eu vou pegar o número até a parte que se repete. Tá? Então, antes eu pegava só o 3, né? Mas só que agora tem esse 2 aqui na frente. Então eu pego todo mundo. Eu vou pegar 23. Vou diminuir da parte fixa, que é o 2. E dividir, aí mantém o denominador continua a mesma regra. É o número de 9 vezes o número de algarismos. A parte do período é 3, tem um algarismo. Então isso aqui eu vou dividir por 9. Tá? Então só ficou um pouco diferente. Ainda dá para usar esse algoritmo, que ele ainda é relativamente simples, né? Então assim eu calculo a minha geratriz. Vamos calcular agora, sexta questão, mais um problema de geratriz, tá? Que é a geratriz de 2,13 2,13, 13, 13. Pronto. Vamos lá usar o nosso critério. Primeiro eu vou multiplicar por 10. 10x vai dar 21,31. Opa, não deu. Porque aqui é 0,13, aqui é 0,31. Não vai cortar. Bom, vamos tentar em frente. Vamos tentar multiplicar por 100. Por 100 dá 213,1313. Beleza, agora dá, porque 213,1313 dá para cortar com esse 2,13. Eu vou ficar com 100x menos x vai dar 99x. É igual a 213,333 menos 2,1311313. Então, x vai dar 211 sobre 99. Tá? Então, como é que é meu algoritmo? Vou usar meu algoritmo. Meu algoritmo é como? Eu pego todo número até a parte do período, que dá 213, menos a parte fixa, 2, divididos por 9, o número de vezes do período. Aqui tem dois algarismos aqui. Então é 99. 211 dividido por 99. Ainda deu para usar nosso algoritmo. Tá? Vamos agora ao sétimo exercício. Sétimo exercício, eu vou puxar aqui uma figura com os conjuntos numéricos. Tá? Que é essa figura aqui. Ela mostra o conjunto dos números naturais, depois o conjunto dos inteiros e depois o conjunto dos racionais. Tá?
Então a pergunta ele quer que represente no diagrama de Venn uma série de números aí. Primeiro número, o número 17, menos 17, é número negativo. Menos 17, número negativo. Eu posso representar o número menos 17 aqui dentro, nos naturais? Não, ele não é número natural, ele é negativo. Mas ele é inteiro. Então, certamente, menos 17 vai estar aqui dentro. Menos 17 vai estar em algum lugar aqui dentro. Segundo número, menos 3,42. Bom, ele já não é número inteiro, então ele não está nem aqui dentro, nem aqui dentro. Mas ele é um número que pode ser representado por fração, né? Então, eu posso colocar ele aqui nos racionais. 8 sobre 11. Também é um número na forma de fração. Está aqui nos racionais, mas não é inteiro. Por isso que eu não botei ele aqui dentro. Número 10. Número 10 é um número inteiro e é positivo. Então, ele é um número natural. Está aqui dentro. Número 24. Vai, mesmo caso. Número natural. Número menos 2. Menos 2 vai ficar aqui nos inteiros, porque é o negativo. Então, você veja que o número natural são os inteiros positivos, o número Z, conjunto Z, engloba os naturais, e os racionais, por sua vez, engloba os inteiros E, que, por sua vez, engloba os naturais. Tá? Então, olhando para esse gráfico daqui, aí vamos tentar fazer a oitava questão. A oitava questão diz o seguinte: o conjunto dos números racionais está contido no conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais ainda é um conjunto ainda mais amplo que os racionais. Ele engloba os racionais e os irracionais. Então, os racionais, ele está, que é o quê? Ele está incluído, contido no conjunto dos reais? Sim, porque os reais é a união dos racionais e dos irracionais. Tá? Nona questão. O conjunto dos inteiros, Z, está contido no conjunto dos racionais? Sim, a gente pode ver nesse gráfico aqui. O conjunto dos inteiros, Z, esse verdinho, ele está contido dentro dos racionais. Então, por exemplo, menos 17, ele é um inteiro e ele é também um racional. Tá? Última questão. A interseção do conjunto dos racionais e irracionais é diferente de zero? Não, porque os irracionais não estão aqui dentro. Os irracionais estariam aqui fora. Eu poderia representar os irracionais assim, ó. Esse aqui é o conjunto I, ou o conjunto quelinha. Aí vamos colocar aqui o π, por exemplo. Tá? Ele é irracional. Eu não poderia representar o π em nenhum lugar aqui dentro, porque ele não é racional. Então ele está aqui no outro conjunto, no conjunto dos irracionais. O conjunto dos reais englobaria todo mundo. Ó. Englobaria esse e englobaria os reais também. Os irracionais englobariam os dois. Então, qual a interseção desse grupo dos irracionais com os racionais? Não tem. O número ou ele é racional, quando ele pode representar na forma de fração de inteiros, ou ele é irracional, quando ele não pode representar na fração de inteiros. Não pode ser racional e irracional ao mesmo tempo. É isso, então. Agora, eu queria falar ainda nessa aula sobre um assunto que vai servir da próxima aula 2, né? Que na verdade é uma revisão. Tá? É uma revisão que ele vai falar o seguinte, que são as regras de potenciação. Tá? A gente, para ver radiciação, que vai ser a aula número 2, a gente precisa rever as regras de potenciação. Então, rapidamente, as regras de potenciação. Primeira regra é essa daqui. Quando eu multiplico dois números de mesma base, eu, na verdade, eu
somos expoentes. Isso aqui vem pela definição de potenciação. Por exemplo, se eu pego 2 elevado à quinta. 2 elevado à quinta, o que é 2 elevado à quinta? É eu pegar o 2 e multiplicar 5 vezes. 2 elevado à quinta é a mesma coisa que eu multiplicar o 2 por 5 vezes. Vezes 2 elevado à terceira, bom, eu vou multiplicar por 2 elevado à terceira. O que é 2 à terceira? É multiplicar o 2 por 3 vezes. Quanto que eu vou ter no final das contas? 2 multiplicado 8 vezes. Então, a multiplicação, nesse caso aqui, basta eu somar os fatores. Essa é a regra básica de potenciação. Então tem que ficar bem firmado esse conceito, né? Multiplicou números de mesma base, eu simplesmente somo os expoentes. Tá? Vamos aqui agora na regra número 2. Está mostrado aqui. Quando eu tenho AM divididos por AM, eu vou diminuir os expoentes. Por exemplo, nesse exemplo aqui, eu tenho 5 elevado a 7. 5 elevado a 7 vai ser alguma coisa parecida com isso aqui. Vai ser 5, 7 vezes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu peguei o 5, multipliquei 7 vezes. Divididos por 5 a 3, o que é 5 a 3? 5, 1, 2, 3. Quanto que é isso? Bom, isso aqui, ó, corta, 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 corta. Fiquei com quanto? 5 elevado à quarta. Então, o que eu fiz, na verdade? Eu diminuí os expoentes. No numerador eu tinha 5 a 7. No denominador eu tinha 5 a terceira. Né? 5 elevado à terceira. Então, o resultado vai ser 5 elevado a 7 menos 3, dá 4. Essa é a segunda regra da potenciação. Vamos agora à próxima regra. A elevado a m vezes a elevado a n é a elevado a m vezes n. Vamos ao caso exemplo aqui. Por exemplo, se eu pego 10 elevado ao cubo, 10 elevado ao cubo elevado à sétima. Isso vai dar o quê? Isso vai dar 10 elevado ao cubo vezes 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 10 elevado ao cubo. Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Quanto que vai dar isso? Bom, aplicando a primeira regra, mesma base. Multiplicando, eu vou simplesmente somar as bases. 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 dá 3 vezes 7. Então dá 10 elevado a 21. Isso daqui é a mesma coisa que 10 elevado a 21. Certo? Agora vamos a uns casos particulares. As próximas regras aqui, na verdade, não é regra nova, ela só está usando caso particular. Por exemplo, a elevado a 1. A elevado a 1 é o quê? É o a multiplicado uma vez. Né? A elevado a 1. O que é a ao quadrado? É a elevado duas vezes, a vezes a. O que é a? A elevado a 1. É a multiplicado uma vez, então é o próprio a. A elevado a 0. Bom, o a elevado a 0 a gente pode ver dessa regra aqui. Ó. Se eu pegar para você e disser assim, usando essa regra aqui, ó, essa regra aqui da divisão. Se eu pego, por exemplo, a elevado a 1 divididos por a elevado a 1, vai dar quanto? Vai dar a elevado a 1 menos 1. 1 menos 1 é 0. Agora, quanto é que é a elevado a 1 dividido por a elevado a 1? A dividido por a. A dividido por a é 1. Então, a elevado a 0 é 1. Tá? Então, qualquer número elevado a 0 é 1. Tá? Outra regra. A sobre b elevado a m. Quanto que é a sobre b elevado a m? Vamos ver o exemplo aqui.
Nosso exemplo aqui de 5 sextos. 5 sextos ao quadrado. Quanto é que vai dar 5 sextos ao quadrado? É a mesma coisa que eu pegar 5 sextos vezes 5 sextos. Isso que é elevar o número ao quadrado. Eu pegar ele e multiplicar ele mesmo 2 vezes. Né? Quanto é que vai dar isso? Isso vai dar 5 ao quadrado divididos por 6 ao quadrado. Então, está comprovada a regra aqui, daqui. Essa regra daqui, a elevado a menos m, também é um caso particular das outras regras. Por exemplo, vamos supor que eu peça, que eu diga a elevado a zero divididos por a elevado a m. Certo? Quanto que é a elevado a zero? A gente já viu, a elevado a zero é 1. A elevado a m, certo? Isso aqui é a mesma coisa que a elevado a 0 menos m. A elevado a 0 menos m é a elevado a menos m. Então, 1 sobre a elevado a m é a elevado a menos m. Ou o contrário, 1 sobre a elevado a m é igual a elevado a menos m, que é exatamente o que está aqui. E agora, a última regra, que é uma definição do que seria a potenciação. Quando eu pego, por exemplo, raiz quadrada de 49, eu pego aqui, ó, x é igual a raiz quadrada de 49. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo o seguinte, que se eu pegar x e multiplicar por ele mesmo, vai dar 49. Essa é a definição de raiz quadrada. Raiz quadrada é isso, né? Ou seja, eu quero o número que multiplicado por ele mesmo dá 49. Certo? Então, vamos supor que eu fizer o seguinte, que esse número aqui elevado a i é igual a x ao quadrado. Certo? Então, quem é esse fator x? X é igual, x elevado a 1 meio é igual a 7. É a mesma coisa que eu disser isso. Por quê? Porque se eu pegar esse número aqui, ó, x elevado ao meio, e multiplicar por ele mesmo, eu vou ter quanto? X elevado ao meio é igual a 7. Certo? Porque eu sei que a raiz quadrada de 49 é 7. Então, x elevado ao meio é igual a 7. X elevado ao meio vezes x elevado ao meio é igual a 7 vezes 7, que vai dar 49. Então, esse x é igual ao meio é a mesma coisa que raiz de 49. Você percebeu? Porque aqui eu estou dizendo o seguinte, eu estou dizendo que raiz de 49 vezes raiz de 49 é igual a 49. Né? Esse número aqui, que em princípio eu não sei quanto vale, vezes a raiz dele, ele mesmo ao quadrado, vai dar o 49. Então, eu estou dizendo isso aqui. Esse número daqui, elevado a 1 meio, vezes x elevado a 1 meio, vai dar 49. X elevado ao meio mais x elevado ao meio vai dar x. X é igual a raiz de 49. Então, eu tenho que raiz de 49 é igual a x e x elevado a 1 meio é igual a 49. É isso então. Obrigado.